Boa tarde! Como vocês estão? Tudo bem por aí? Boa tarde a todas que já estão chegando aqui na nossa live de quinta-feira. Nossa live aqui do Papo de Mãe. É isso aí, mais uma live. Nós fazemos live de terça e de quinta-feira, às 2 horas da tarde. Hoje eu estou aqui com vocês para falar de mais um tema sobre a nossa série dos porquês. Muito prazer, meu nome é Gabriela Panzarini, eu sou mãe do Lucas de 3 anos e 4 meses, sou educadora parental. E hoje nós vamos falar de um tema que muita gente se queixa, principalmente no começo, né, da idade dos filhos, né, quando a criança é um bebê, né, mais novinho, né, então nós vamos falar mais por aí, mas também tem muitas crianças, mães com queixas relacionadas a essa, mais de crianças maiores, que é porque a minha criança não sai do colo, porque ela quer muito colo. As crianças, elas precisam de colo, mas as mães normalmente se queixam bastante que a criança não sai do colo. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre desmistificar algumas crenças que nós, mães e mulheres, temos referentes a este tema. Tá bem? Então sejam muito bem-vindas. Pra gente começar, eu queria dizer que eu também passei por isso. Quando o Lucas nasceu, eu ouvi de muitas pessoas que ele iria acostumar no colo, que ele ia acostumar a dormir no colo, que eu não ia mais conseguir dormir, que a criança ia ficar mimada, mal acostumada. E eu ouvi de algumas pessoas bem próximas. E, infelizmente, isso é mais natural do que a gente imagina, principalmente mães de primeira viagem, né? Que a gente não tem muito conhecimento, ou se tivermos ao longo da gestação, a prática nos falta. Então, é importante a gente sim procurar conhecimento e formação, mas também alinhar as expectativas e saber que a gente só vai colocar em prática ali aquilo tudo na hora que o bebê chegar. Então é importante também alinhar essas expectativas e saber que as pessoas vão falar. Se você não ficar com a criança no colo, as pessoas também vão falar. Então faça aquilo que você achar e julgar melhor, mas busque orientação para isso também. Nós estamos aqui para te ajudar também nesse processo, para abrir a cabeça com relação a algumas coisas que você pode ser que nunca tenha pensado sobre esse assunto. E tá tudo bem, nós estamos aqui para aprender juntas. Por que é importante a gente falar sobre isso? Justamente porque a mãe, quando começa a ter esse monte de palpites, essa avalanche de gente falando para largar a criança e tirar a criança do colo, ela se sente perdida e insegura. E muitas vezes os relatos que eu tenho são de mães que no fundo sabia que queria ficar com a criança no colo e que a criança precisava daquilo. Mas, por medo de se posicionar, por medo de parecer isso ou aquilo, por saber que não iria agradar, ou, poxa, minha mãe, minha sogra tá falando, então elas têm mais experiência que eu. E aí aconteceu que essa mãe começou a tirar essa criança do colo, a falar que essa criança era manhosa, mimada, mal acostumada. E isso começa a gerar uma série de crenças com relação a esse assunto, que ao longo da vida vai sim atrapalhar e confundir as emoções dessa criança, e ela não vai saber muito bem lidar com o contato físico. Tem muitas pessoas que não conseguem desenvolver um relacionamento com alguém, tem dificuldade de abraçar, de beijar, de falar que ama, de se sentir acolhido nas suas emoções, porque não teve isso durante a infância, porque justamente foi rotulado, né? O afeto, ele foi rotulado de todas essas questões. Então, é fraco, é maricas, é isso, é aquilo, principalmente os homens. Então, nós temos ali uma série de culturas e crenças para desmistificar sobre esse assunto. Então é importante nós falarmos sobre esse assunto para trazer luz, para que a gente crie uma geração
que de fato vai valorizar o afeto, o cuidado, o colo, o carinho, que também é passado através do contato físico, além de todas as outras coisas, porque a gente não só fala que ama, a gente demonstra que ama. A gente não só fala que respeita, nós demonstramos que respeitamos o outro. Então, as crianças, elas aprendem muito também pelo nosso exemplo, né? 99%. Então, mas é importante sim, nós estarmos ali com a criança no contato físico. E muitas vezes a gente se vê perdida com relação a isso. Então, é importante a gente trazer esse assunto para que mais mães também se sintam acolhidas nesse momento, que normalmente é tão desafiador para a vida da mãe, que é o começo, né, da maternidade, a chegada de um bebê. Essa mãe se vê muito perdida e aí esse monte de pessoas, esse avalanche de opiniões, cada uma dizendo para a mãe fazer uma coisa. E é muito comum também a gente ver mães de crianças maiores que pega a criança no colo, que acolhe a criança quando a criança precisa, e a gente percebe sempre uns olhares julgadores. Nossa, essa criança é grande, colo, não, mas você já é grande, você já é uma mocinha. Então a gente precisa olhar para isso com mais cuidado. Como que a gente consegue olhar para isso com mais cuidado? Partindo do princípio de que a criança, ela não vai te pedir nada daquilo que ela não precisa. Ninguém pede nada pro outro que não necessita. Você só pede um copo de água quando você tem sede. Você só pede um abraço quando você tá triste. Você só precisa tomar banho quando você tá sujo. Muitas coisas você precisa trocar uma fralda quando a criança sujou a fralda. Então, é causa e efeito. A criança, ela nunca vai te pedir algo que ela não precisa, que ela não tem necessidade afetiva, tá? Então, é importante a gente, primeiro de tudo, colocar isso na nossa cabeça. A gente tem essa cultura dentro da nossa sociedade de achar que a culpa é sempre da criança. Nós somos seres maravilhosos, sublimes, alecrins dourados, certos, corretos, porque somos pai e mãe. Mas às vezes nós nos esquecemos de olhar para as necessidades dos nossos filhos. Não só para a necessidade da roupa, do brinquedo, da comida e todas as outras essas. Mas as verdadeiras necessidades, que são as emocionais, que são as mais difíceis de nós vermos. Por quê? Primeiro, porque a gente não olha nem para as nossas, não reconhece nem as nossas, quem dirá dos filhos. Segundo, porque hoje a maioria dos pais estão ausentes fisicamente e ausentes emocionalmente. Então fica difícil, né? A gente não tem tempo de convivência com esse filho. A gente não consegue interagir com ele para perceber de fato quem ele é, quais são as demandas, quais são as necessidades que ele me traz hoje. Então, a gente sempre acha que a culpa é da criança. Porque é mais fácil achar que a culpa é da criança. É mais confortável achar que a culpa é da criança. É mais confortável a gente achar que a culpa é sempre do outro. Porque isso nos tira o peso do quê? Da responsabilidade. E eu estou aqui para dar um recado muito doloroso para você que é pai e mãe. Sim, é um ato de responsabilidade. Você vai precisar tomar decisões. Você vai precisar se colocar em vários momentos. Inclusive para o seu filho. Esse também é um ato de amor. Então, quando a gente se responsabiliza, a gente pega a caneta na nossa mão realmente, nós somos o responsável por escrever aquela história. E aí nós começamos realmente a olhar para essa história com clareza e com discernimento do que eu quero daqui para frente fazer com essa história. Então a culpa não é da criança. A criança é o último dos fatores. Na verdade, a culpa não é de ninguém, não existe culpado. Todos nós temos as nossas responsabilidades, o que é muito diferente. Bom, quando a gente precisa colocar a culpa de algo em alguém, é porque nós estamos sendo fracos para assumir
a nossa verdadeira responsabilidade naquela questão. E uma criança de 2, 3 anos, ela pouco tem responsabilidade ali. Você, como pai e mãe, que tá escrevendo junto com ela, né, aquela história com aquela caneta. Ela não sabe nada ainda da vida, ela não é responsável por nada, ela não tem cérebro desenvolvido, ela não conhece nada do mundo. Você está ali guiando e orientando essa criança. Então a culpa não é dela, tá bom? A responsabilidade é nossa como pais. Por que é importante a gente conversar sobre autorresponsabilidade? Porque quando a gente se responsabiliza pelas coisas que nos acontecem, a gente consegue mudar. A gente consegue avaliar e fazer diferente. Quando a gente não assume isso como responsabilidade nossa, a gente fica sempre terceirizando isso para o outro. E isso faz com que as coisas não mudem. Porque a gente sempre vai ficar esperando o outro mudar para aí, quem sabe, você fazer a sua parte. Talvez, porque aí vai continuar sempre culpando o outro, nunca vai ser o suficiente. E não vai dar certo. Essa pessoa não vai conseguir atender as suas expectativas. E a gente tem que perceber esse nosso lugar, que é muito importante, de mudança. Se nós não mudarmos, se nós realmente não nos autorresponsabilizarmos pela educação dos nossos filhos, alguém vai ficar responsável. E aí eu te garanto que existem muitas pessoas por aí e muitos modelos dentro do nosso mundo que querem se responsabilizar pela educação do seu filho. Exatamente. O modelo autodestrutivo, o modelo que não olha para as questões individuais dos nossos filhos, o modelo que não olha para a família, que é o principal núcleo ali da sociedade. Então, é esse modelo que vai educar o seu filho, que vai se responsabilizar por ele. E aí, lá na frente, muitas vezes, nós não vamos ter escolha, porque já vai sair fruto do meio, daquele formato. E aí, realmente, nós não temos muito o que fazer, tá bom? Então, é importante nós falarmos disso agora, nós falarmos disso hoje, bom? Para que de fato a gente consiga agir e realmente fazer a mudança que a gente precisa. E falar sobre colo é falar sobre desmistificar muitas ideias das quais a gente vem por toda a nossa história, né? Ouvindo de todas as nossas avós, bisavós. A minha avó, por exemplo, falava que a minha bisavó falava pra minha avó, por exemplo, que não beijava filho, que depois de grande só beijava os filhos dormindo, porque senão ficava danado, ficava sem vergonha. Então olha como que vem isso de geração, né? Então nós precisamos olhar para isso com mais critério, tá? Por que o colo ele não estraga e não mima? Muito pelo contrário. Trazendo uma questão mais técnica pra gente observar, na verdade, nós, seres humanos, temos necessidade de contato físico, de apego, tá? Se você olhar ali o macaquinho, tem vários vídeos aí na internet com esses exemplos, né? Macaquinhos ali grudadinhos na mãe, todos os mamíferos ali grudadinhos, o canguru na bolsinha da mãe, toda a rede de mamíferos, né? Ela precisa de contato físico. E nós, com os seres humanos, também não é diferente. Nós precisamos desse contato. Isso faz parte de algo que nós chamamos de regulação emocional, que é quando nós estamos muito estressados, nervosos, com raiva, ou sem entender uma determinada situação, e aí nós precisamos voltar para esse estado de homeostase, de tranquilidade. E aí o que acontece é que nós precisamos do outro para facilitar e para nos ajudar nesse processo de corregulação emocional.
Enquanto mais nós fizermos isso durante a infância dos nossos filhos, ajudá-los a se regular emocionalmente no processo de corregulação, nós estamos treinando eles para se regular de forma automática e autônoma no futuro, e também ajudar as próximas gerações, ou seja, os seus filhos, os seus netos, a também fazer esse processo. Ao longo da nossa vida, a gente precisa, e nós temos sempre pessoas que nos ajudam nessa regulação emocional. Práticas e técnicas que podem nos ajudar a esse processo de regulação também. Como, por exemplo, a meditação, a respiração, a atividade física, a mentalização, vários outros tipos de terapias, né, que tem essa proposta mais sistêmica, podem nos ajudar nesse processo. Mas também o abraço pode nos ajudar nesse processo. Um abraço caloroso, onde você vai deixar vir todas aquelas suas emoções, para que depois você se sinta mais leve, né? Quantas vezes a gente tá passando por um momento desafiador e nós encontramos uma amiga, tomamos um café, choramos um pouquinho, desabafamos e, nossa, parece que saiu 1 quilo das nossas costas. Porque sim, nós precisamos do outro também para fazer essa corregulação muitas vezes. E em algumas vezes nós conseguimos, se treinados durante a nossa fase da infância, fazer esse processo automaticamente por meio dessas ferramentas. Mas a gente precisa ter acesso a essa informação muitas vezes. Então, a criança, ela não fica mimada com o colo. Ela tá te pedindo colo porque ela precisa. Então, dê o colo que ela precisa. Dê o colo enquanto você pode dar o colo para ela. Enquanto ela te pede o colo. Agradeça por essa criança ver em você a oportunidade de ter o seu colo. Isso não quer dizer que não cansa. Isso não quer dizer que deixa a gente exausta. E isso também não quer dizer que nós não precisamos olhar de uma forma geral para cada contexto de cada família e cada criança. As crianças, elas nascem muito dependentes de nós, muito no colo, querendo muito nosso contato físico. E quanto mais você der esse contato físico, principalmente no primeiro ano de vida, mais essa criança vai tender a ser mais tranquila, justamente porque ela teve isso nos primeiros anos de vida, através do seu cheiro, através do seu batimento cardíaco, através da sua voz, do pulsar das suas cordas vocais, através de todos os hormônios que foram liberados ali na primeira hora de vida e nos primeiros meses de vida dessa criança. Então, toda a conexão que foi feita entre mãe e filho, tudo isso vai interferir, tá? Mas é importante a gente sempre avaliar o quanto de apego ali existe, que é o apego que a gente chama de inseguro, tá? Então, existe o apego seguro, né, que Joe Bowlby traz para nós em 5 pilares do apego seguro. Para quem se interessar, pode pesquisar sobre isso. Mas nós também temos aquele apego emocional, em que a criança ainda não está com os vínculos estabelecidos de forma concreta. E aí o que acontece? Ela cresce, mas ela não sai do colo. E aí nós precisamos avaliar algumas coisas, tá? O quanto de nós realmente quer que ela saia do colo? Será que nós temos medo do mundo? E nós estamos, de uma forma consciente ou inconsciente, travando essa criança para passar para o próximo nível? Então a criança já tem 2, 3 anos, vive no colo, vai para cima e para baixo no colo. Pai e a mãe não bota para andar numa rua, porque é perigoso. Não pode andar não sei o que, porque ele tropeça. Não pode fazer não sei o que lá, porque ele cai, ele pode bater a cabeça. Mas porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Muitas vezes a gente traz essa criança no colo, muitas vezes, porque são medos nossos. Então nós precisamos avaliar o quanto realmente tem ali naquela situação de medos que é do pai, que é da mãe, que é da avó, que são das pessoas mais próximas a ela.
Segunda coisa, crianças que normalmente tiveram ali primeiro ano, segundo ano, em muito cadeirinha, muito cadeirão, muito carrinho, elas tendem sim a ter um desenvolvimento motor um pouco menor, né, do que o esperado. Não é escrito em pedra, mas é uma tendência. Então, quanto mais cedo você também puder estimular essa criança, colocar no tummy time, que nós chamamos, né, de barriguinha para baixo, usar o chão da sua casa, deixar essa criança engatinhar, deixar essa criança explorar, ela vai tomando gosto pelo movimento. E dificilmente ela vai querer ficar no colo, porque ela quer explorar. Ela quer participar desse mundo que ela está conhecendo e que parece tão mágico e maravilhoso. Então, isso também é um ponto muito importante quando nós falamos de criança que fica muito no colo. É claro que tem determinados momentos que nós pegamos no colo, que a criança cansa, e aí não é sobre isso. São crianças que ficam o tempo inteiro no colo, ou na cadeirinha, ou no carrinho, tá? Crianças que fazem esse tempo de interação quando estão acordados, principalmente os bebezinhos, em carrinho, em cadeirinha, tá? Precisa deixar essa criança explorar. Esse, gente, é o movimento natural de nós como indivíduos, né? A criança, com o passar do tempo, ela vai saindo do colo, né? Dessa posição aqui, horizontal, e ela vai se verticalizando, para depois, por volta ali de um ano e meio, dar os primeiros passos. Então, esse é o processo natural. Quando isso começa a ter algum déficit, algum atraso, é importante ir atrás de um fisioterapeuta, de algum que possa avaliar o seu filho também. A parte patológica, a parte motora, tá bom? Mas é importante que a gente desenvolva ambientes seguros para que essas crianças consigam se desenvolver motor também, a parte motora também, porque isso vai fazer muita diferença quando ele começar a andar, a correr, a descobrir o mundo, a aprender, e através do brincar que as crianças aprendem. Então, se as crianças estão sempre no colo, na cadeirinha, longe da chuva, longe do vento, longe da terra, longe do chão que é frio, porque em tudo vê problema, em tudo vê medo, em tudo vê perigo, essa criança vai ter dificuldades de desenvolvimento, de interação social, tá? Muitas vezes. Então, crianças que não gostam de colocar o pé no chão porque tá gelado, não gostam de colocar o pé no chão porque tá quente, não gostam de colocar o pé no chão porque tá grama, não gostam de botar o pé no chão porque tá sujo. E aí, quando você vai ver e conversar com a mãe, são crianças que passaram ali um ano inteiro de meia, tava calor, mas essa mãe tava agasalhando essa criança, superaquecendo, porque medo de pegar uma gripe, de pegar isso, de pegar aquilo, de pegar pneumonia, tá? Crianças que já vêm, às vezes, com histórias, né, de UTI, crianças que passaram por momentos difíceis ali, mães também, e ficaram sim traumatizadas com aquilo, e aí tem medo, né, que aquilo também se desenvolva. Mães que têm ali diagnósticos muito recentes, né, muito novinho, e aí tem medo que aconteça mais alguma coisa por ter outros diagnósticos, porque pode acontecer um monte de coisa com essa criança. Então, gente, quanto melhor a gente deixar os filhos livres para explorar, para descobrir, para ter experiências, melhor vai ser o desenvolvimento dessa criança, cognitivo, neural, de todas as formas. E quanto mais colo, quanto mais afeto, quanto mais proximidade mesmo, de contato físico, melhor, tá? Interesse genuíno. Quando eu falo contato físico, muitas vezes tem mães que falam, mas eu fico muito no colo com ele, e ele ainda não sai do colo, e ele ainda se sente inseguro, e eu ainda percebo essa criança com muito medo. Então, primeiro, avaliar os seus medos. E, de fato, perceber se você está presente ali só no colo, no beijo, no abraço,
ou se você também está presente emocionalmente com essa criança. Se você está se sentindo presente também, correspondendo às demandas emocionais que essa criança te traz. Então, muitas vezes a gente passa o dia inteiro com os nossos filhos, mas a gente não olha para eles. A gente não atende a demanda. Eu não estou falando da demanda de uma fruta, de levar no banheiro, disso, daquilo. Uma demanda física. Mas uma demanda emocional, de sentar, de brincar, de pintar, de levar para isso, levar para aquilo, e participar, estar presente. Eu muitas vezes fico assustada, porque o Lucas faz natação uma vez por semana. E a gente fica vendo, né, ele fazendo natação, a aulinha dele. E a quantidade de pais que vão, que levam os filhos também. Mas às vezes levam os computadores para trabalhar lá. Às vezes eu fico o tempo inteiro da aula da criança no celular. Teve uma outra vez que nós tínhamos um pai com uma menina. E o pai sentou longe da vista da menina. A menina não conseguia ver o pai. E ela não queria mais fazer a aula, ela só queria chamar o pai. Que o pai visse o que ela estava fazendo. Então, e o pai totalmente querendo que a filha se comportasse na aula, querendo que a filha parasse de ficar chamando ele, querendo que a filha parasse, senão ele ia embora, ia levar ela embora. E quando terminou a aula, ele chamou a professora e falou pra ela, em bom tom, pra quem quisesse ouvir, né? Que ele não sabia se ele ia voltar semana que vem com ela, porque ela não tinha se comportado. E quando a gente começa a entender que não é sobre isso, é sobre o quanto que essa criança está precisando da presença do pai ali naquele momento, e ele está indisponível emocionalmente. E quando nós abrimos a mente para isso, percebemos que é isso que está acontecendo, cara, é um caminho sem volta. A gente começa a ver, sim, o quanto de coisas nós fizemos errado, mas também o quanto de coisas a gente consegue fazer melhor a partir de agora. Então, isso faz parte do processo de cada um de nós, mas nada disso impede que a gente faça diferente. Então, quando a gente tem um filho que precisa muito de colo, dê o colo para ele, dê o colo que ele precisa e se disponibilize emocionalmente. Conforme ele for crescendo, ele vai sentindo a necessidade de interagir com outras pessoas, de estar mais livre, de descobrir outras coisas. E quando ele precisar, ele sempre vai ter o seu colo para voltar. E é disso que nós precisamos muitas vezes, de um colo para voltar. Quantas vezes hoje nós, como adultos, a gente só queria o pai e a mãe presente para ter um colo para voltar. Quantas vezes a gente ainda até tem o nosso pai e nossa mãe vivo, mas não estão emocionalmente presentes. Você sabe que se você levar uma determinada questão, uma determinada queixa, vão te julgar, vão menosprezar aquilo que você está sentindo. Vão te dizer, mas sua vida é muito boa. E vão diminuir aquele sentimento de angústia que você tá, de impotência, de tristeza, seja lá o que for. Muitos, eu tenho certeza. E o quanto que nós queremos que seja o oposto com os nossos filhos. Quando eles crescerem, que eles possam nos ver como realmente porto seguro. Onde realmente eles podem voltar e contar. Contar nas horas boas e nas horas também difíceis, desafiadoras, de superação. Onde a gente não vai precisar ficar falando nada. Dar discurso, palestra, fazer sermão, que nem existe hoje. Mas eles são adultos. Eles só vão precisar do nosso abraço, do nosso colo. Então, quanto é importante nós estarmos sempre disponíveis para esse colo. Uma coisa que eu gostaria de deixar aqui para vocês, que é algo que funciona bastante para mim e sempre funcionou também, pega um papel, uma caneta e coloque parte essa folha no meio, ou dobra, ou passa uma linha. De um lado, você pode colocar todas as crenças que você tem relacionadas a colo, as crenças negativas. Então, o que eu colocaria?
que criança que quer colo fica mimada, criança que dorme no colo fica mal acostumada, que beijar, abraçar muito deixa o filho sem vergonha, que você não vai ter tempo pra você se você ficar com o seu filho no colo toda hora. Como que você vai voltar a trabalhar se o seu filho fica no colo o tempo inteiro? Como é que você vai continuar a voltar a sua vida como era antes? Você já tá grande, menina. Você não precisa de colo, você já é uma mocinha. Você coloca todas as suas crenças negativas relacionadas a isso de um lado dessa folha, tá? Depois que você terminar de colocar todas as suas crenças, e assim, gente, é o que vem na cabeça, assim, sabe? Relacionado a esse assunto. O que vier na sua cabeça, você coloca, tá? Não pensa muito, não. Seu inconsciente vai trazer. E do outro lado da folha, o que você vai fazer? Por exemplo, você colocou lá que o colo deixa a criança mimada, certo? E aí do outro lado, você vai colocar uma crença reversa a essa. Então, como seria essa crença reversa? O colo deixa a criança mimada. O colo faz com que a criança se sinta amada. É a sua nova crença. É a crença reversa daquela que você tinha antes. Outro exemplo. Filho a gente só beija quando é pequeno. Quando é grande, a gente não pode beijar porque fica sem vergonha. Filho a gente beija pra sempre, porque o amor de pai e mãe é pra sempre pelo seu filho, independente da idade que ele tiver. Se ele estiver aberto a receber o meu beijo, eu vou estar aqui. Então são crenças reversas, aquelas que você tem, que são negativas sobre esse assunto, tá bom? Isso nos ajuda a abrir o nosso nível de consciência e perceber que a gente pode sim transmutar as nossas crenças e fazer com que elas mudem a partir de hoje. E aí você pode, a partir de todas essas que você elencou, colocar ali duas principais. Quais são as mais fortes? Quais são as que você sente no seu coração, que você carrega dentro de você e você muitas vezes traz elas pro seu consciente quando acontece alguma coisa com seu filho. E aí essas crenças você pode deixar em alguns lugares da casa, na geladeira, num papelzinho, no espelho do seu banheiro, crenças para que você toda hora consiga falar para você mesma e que se tornem mais automáticas. Então toda hora que sua criança fizer alguma coisa e te pedir colo e vier essa crença negativa na sua cabeça, automaticamente você vai lembrar da crença reversa, para que você rebata a sua mente com uma crença nova, tá? E isso vai fazer também com que o seu cérebro abra novas trilhas neurais com esse assunto, porque o nosso cérebro, ele é plástico. A gente consegue moldar as nossas crenças, transformar a nossa mentalidade, sim. Isso é possível. E tudo bem, a casa vai ficar cheia de papelzinho na maioria das vezes, mas escolha uma ou duas crenças para trabalhar que são mais fortes com relação a esse assunto. Mas você também pode fazer isso com relação a vários outros assuntos da sua vida emocional, não só da criação de filhos. Isso ajuda muito a gente criar uma crença que vai rebater as nossas que são limitantes e que estão nos deixando preso a essa mentalidade que faz com que a gente se sinta aprisionada. Então, no fundo, você sabe que seu filho quer colo. Você sabe que ele precisa de colo. Mas muitas vezes você se sente presa àquelas crenças, aquelas ideias de que não pode, de que é feio, de que já é mocinha, de que já é grande, que não precisa mais. Você não é mais bebezinha, né? E aí a gente fica repetindo isso. E lá no fundo nós sabemos que tá tudo bem precisar de colo. Nós também precisamos de colo, na grande maioria das vezes. E nós temos. Imagina você bater na porta de alguma amiga e falar: ai, terminei meu namoro, terminei meu casamento, terminei meu relacionamento. E a amiga tá lá chorando, pedindo, né, acolhimento. Aí você pega, fecha, bate a porta na cara da amiga e fala: você já é grande, resolva seus problemas.
É violento, não é? É triste também. E também é cruel. Então, não faça isso com seus filhos, tá bom? Não faça isso com as pessoas que mais precisam de você, que mais estão ali frágeis, né? Que precisam desse guia, precisam de nós para fazer esse caminho. E aí a gente faz o quê? Não, você é grande, lide com isso sozinha. E essa criança lida com isso sozinha de outras formas. E que não são formas legais, tá bom? Gera ansiedade, gera depressão, gera perfeccionismo. E isso eu tenho certeza que nós não queremos para os nossos filhos, muito pelo contrário, né? Depois dessa tarefa, é um exercício também a gente fazer o seguinte: toda vez que você tiver com o seu filho no colo e ele te pedir colo, você pensa assim: ele vai crescer e eu não vou ter mais o colo dele. Ele vai crescer e eu não vou ter mais o colo dele. Ele vai crescer e eu não vou ter mais o colo dele. Ele vai crescer e eu não vou ter mais o colo dele. Por isso, aproveite. Aproveite enquanto você pode ser o colo, o consolo, o apoio do seu filho. E além disso, esteja emocionalmente presente. Porque se você estiver emocionalmente presente, quando ele for adulto, ele vai te procurar quando ele precisar. Ele vai te procurar quando ele se sentir perdido. Ele vai tentar buscar em você. Nem que seja só o colo, mas o colo. É o que nos resta no final. Sermos colo para os nossos filhos. Porque tudo que foi construído, já foi construído. E aí eles são adultos para agir com autorresponsabilidade, mediante os desafios que a vida apresenta para eles. A vida é assim, são fases, elas passam. Então que nós possamos ter a sabedoria de agradecer por cada uma delas, agradecer por cada uma das jornadas dessas fases que tem do colo, e depois da criança que não para e não quer mais colo, da criança que se movimenta demais e a criança não para. Então, calma, passa, aproveite cada tempo, aproveite cada fase e aproveite para criar vínculos verdadeiros com os filhos, porque passa muito rápido. Parece outro dia que eu trouxe o Lucas para casa, tão pequenininho. Então aproveite, porque passa rápido, eles saem do colo e depois que a gente fica morrendo de saudade. Não é verdade? Por isso, agradeça. E muito obrigada por você estar aqui aprendendo mais uma vez, né? Aprendendo sobre esse tema que é tão legal da gente falar, tão profundo, e que abre portas também pra gente refletir sobre várias crenças que nós temos. Então, obrigada pela sua presença, por todos que passaram por aqui nessa live. Um grande beijo e até terça-feira na nossa próxima live. Um beijo.